dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Quem fala aqui é o Davi. E mais não é uma live. Estamos aqui em mais um vídeo aqui do Paideia, juntamente com a minha queridíssima Santiago. Olá, Santiago. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui mais uma vez no vídeo. Gente, estamos aqui em um episódio que eu acho que ele demarca algo muito interessante que falamos no Paideia há muito tempo. Desde 2020 a gente tem aqui o Paideia com o podcast, depois no último ano para cá como vídeo. E ele demarca muito que é a tentativa de explorar outros caminhos, outras culturas, outras formas de entender, né, como o audiovisual pode dialogar com o que está além do que vemos constantemente em Hollywood e etc. Então, no episódio de hoje, vocês vão enxergar um pouquinho daquilo que muitas vezes está meio afastado, meio obscuro, meio escondido, que é falar daquilo que é diverso, daquilo que é diferente, daquilo que é identitário, daquilo que é rico, a riqueza que está além daquilo que é posto normalmente no audiovisual. Hoje vamos falar, na verdade, conhecer um pouquinho do anime Mefinda, que é um anime que foi anunciado juntamente com o filme, né, que está sendo produzido para Viola Davis, é uma das criadoras, né, da proposta do anime. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vocês vão entender o porquê que nós escolhemos, e tem tudo a ver com a vibe do Paideia. Mas antes de mais nada, Santiago, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Esse é o Quarteto Fantástico que nós queremos assistir esse ano, é vocês fazendo isso, tá bom? Mas vamos lá, Santiago. Mefinda, como eu fiz na introdução, ele é um anime que tem um elemento diferente. Qual é o elemento diferente que tem no anime Mefinda? Primeiro porque ele trata da mitologia africana, né? Mais especificamente no contexto cultural do Congo. E eu acho que isso é algo que não é muito comum no contexto de anime e que isso traz uma riqueza muito grande, né? Não que outras histórias sobre mitologia africana não tenham sido contadas em animações, mas pelo fato de uma história sobre mitologia africana estar sendo contada em anime, eu acho que isso já traz um peso grande para Mefinda, já traz um interesse grande também, né? Eu já olhei para esse anime e já fiquei, poxa, será que esse anime vai marcar o meu retorno triunfal ao universo dos animes? Porque assim, quando falamos de anime, como vocês estão vendo aqui na imagem compartilhada, falamos geralmente do quê? De personagens masculinos. Isso. E quando tem personagens femininos, são extremamente estereotipados, né? Roupas extravagantes ou características físicas bem específicas, bem claras, no sentido de você trazer um elemento que é um fanservice muitas vezes para aqueles que acompanham anime. Aqui em Mefinda não. Aqui claramente vocês estão vendo uma representação da cultura africana, né? Tanto no aspecto anímico, não seja no aspecto que vai além do realista, mas vai para o ambiente fantástico, vai para as crenças, vai para a própria representação cultural da cultura africana, da própria representação africana, e também o espaço onde está explorado, a própria personificação, né? As características das próprias protagonistas remetem a isso, né? Não, elas têm não só as características, como respeito à própria cultura africana e à identidade africana, né? Então, isso por si só já me traz uma alegria e um alívio, né? Porque uma coisa é você dizer, como aconteceu, vou fazer o anime do Samurai Negro. Boa. Que tem um aspecto histórico gigantesco. A Netflix trouxe isso. Só que quando eu assisti, a única coisa que me prendia é a história, e a história é aquela que é simplesmente ignorada. Tanto que tem monstro, tem mágica, tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, a oportunidade que você tem de reproduzir um elemento
identitário bom, interessante, histórico, sabe, que tenha um peso narrativo, você acaba trazendo para o lado fantástico, mas não da cultura, mas fantástico para uma cultura basicamente do que? Típica dos animes, das produções ocidentais. Você coloca um monte de gente mágica com superpoderes e aí tem lá um monte de super protagonistas que vão lidar com ele. Então, o que traz aqui, logo de cara, quando eu vejo a animação, quando eu vejo essa capa da animação, é que tem uma coisa muito mais pessoal, sabe? Uma coisa muito mais própria, abraça a cultura africana de uma maneira que não é simplesmente vou colocar alguns elementos, mas o ponto principal da narração será elementos ocidentais, não. Eu acho que pela própria caracterização você percebe que é uma coisa muito mais particular, e o abraço é nesse sentido, vou abraçar automaticamente uma cultura, uma representação que não é, infelizmente, tão valorizada nas animações. E isso traz uma originalidade, né? Porque só de haver no anime essa cultura, primeiro, né? Uma cultura que não é muito explorada, que é a cultura africana, e aqui é sempre bom a gente especificar de que país africano a gente está falando, porque a África não é um país. Exatamente. A África é um continente com inúmeros contextos culturais, históricos e sociais, então é sempre bom a gente marcar, né? Existe uma cultura africana, mais especificamente congolesa, que está sendo abordada, e eu acho que isso traz um frescor muito grande. Primeiro porque a cultura africana ela não é amplamente abordada, e no audiovisual em si, menos ainda nas animações. E como se não bastasse, dentro do contexto da cultura congolesa, né? Então eu acho que isso é muito bom. E eu acho que isso traz possibilidades de falarmos de magia, de falarmos de fantástico de uma maneira diferente, porque o fantástico e a magia que a gente conhece é a partir do ponto de vista ocidental, ou até mesmo a partir de um ponto de vista oriental, mas o oriental asiático, né? Mais especificamente japonês, chinês, né? Então, quando a gente vem a tratar da fantasia já desse contexto, eu acho que já traz um frescor, já traz uma originalidade, já traz algo diferente que a gente fica com a sensação de que a gente precisa conferir isso aqui. Porque vai ter algo interessante pra gente. É curioso, é intrigante, é diferente. Então eu acho que essa sensação de isso aqui traz algo de diferente, já é uma sensação boa, assim, já instiga a nossa curiosidade, já instiga nessa nossa investigação, tipo assim, deixa eu conferir isso aqui. Então eu acho que quando a gente estava navegando por aí, a gente viu isso, a gente ficou assim, cara, a gente precisa falar disso aqui, né? É uma coisa única. Eu acho que a gente precisa comentar sobre isso, a gente precisa trazer isso para o nosso canal, porque é muito do que a gente vem querendo, que é uma diversidade de histórias, uma diversidade de contextos culturais, é uma diversidade na forma de construir narrativas, né? E aí, quando vocês falam, podem falar o que for, né? Não é aqui uma defesa só pelo simples fato de ter uma representatividade, não. Aqui, pelo que está sendo construído, né, o estúdio N-Light, que é um estúdio que já produziu outros animes anteriormente, então não é qualquer um que está produzindo. A ideia de ter uma vinculação com a cultura ainda inexplorada, isso já traz um frescor. Eu acho que aquilo não é só uma aposta por conta da identidade, da representatividade em si, mas além disso, que é o mais importante, tem elementos que também se aglomeram dentro dessa discussão, sabe? E quando eu vejo essas imagens nas medidas proporções, tá? Eu me lembro que tinha uma série, um anime muito conhecido, que é o Samurai Jack. Por que eu vou falar do Samurai Jack? Porque o Samurai Jack, ele traz para cada cenário, cada história por onde ele vai passando, ele tem representações de alguns personagens. E essas representações, elas são muito trabalhadas em particularidades específicas de cada um
desses lugares por onde o Jack passa. O que está me passando a vibe vendo as imagens é justamente isso. As meninas, elas vão passar por cenários, vão explorar personagens, e esses personagens, eles têm as suas características específicas, têm as suas próprias... por exemplo, a primeira imagem que eu coloquei aqui, me perdoem, tá, gente? Eu não sei os nomes das representações das crenças e também das próprias representações religiosas, eu não tenho conhecimento. Mas você percebe que o que tem aqui, as representações dos seis, né, da floresta, tem aqui um escondidinho aqui bem atrás, e quando você vai passando as imagens e percebe todos os presets, né, presets é o quê? As primeiros rabiscos, as primeiras escritas e desenhos dos personagens, você percebe que tem um cuidado na representatividade. Aqui, ó, esse é o desenho original e esse aqui já está vinculado às protagonistas. Então você percebe que tem um cuidado na construção, né? E aqui não é, por exemplo, aqui não é uma lança. Desculpa, eu não sou especialista em armas, mas isso aqui não é uma lança típica, por exemplo, do Japão feudal. Poderia colocar uma lança qualquer, mas aqui tem uma ornamentação tanto na roupa como na arma, que não é muito cotidiana, não é muito corriqueira de se ver em animações, em animes, lembre, gente? Isso aqui é um anime, então a tendência é que bebesse da fonte de animes, mas não é o caso. Não é o caso, tá? Então, só para vocês entenderem de uma forma geral. Então, o anime, o contexto do anime, vem da direção do... Eu vou tentar falar, né? Do Diabu Suji e da co-direção do Artel Isson, né? E tem a produção, né? Eu vou colocar até a imagem aqui para vocês terem com a representação, né? Da Viola Davis e do Julius Stenon, que é da UV Productions. E terá uma exibição no Annecy Film Festival. Teve na exibição em 2023. Que foi o que, na verdade, deu pontapé inicial no interesse de prosseguir com a proposta de criação do anime. Porque ele fez o sucesso, porque, na verdade, o sucesso no sentido de dentro do nicho. Você conhecia esse anime? Você sabia que existia esse anime? Então, eu tenho cá minhas dúvidas antes da mensagem, né, antes da notícia da semana. Eu não sabia, Santiago não sabia. Mas como a gente descobriu obviamente, com a redes sociais e tal. Mas já tinha sido demonstrado, né, um filme, uma animação, mas entendo a animação não como anime, a animação, mas sim como tipo um longa-metragem, um curta-metragem, nesse Film Festival em 2023 e fez teve uma boa receptividade, e isso causou que mais investimentos, o interesse por o estúdio N-Light em produzir em anunciar o mangá para 2025 e consequentemente quando tem mangá a probabilidade de ter anime é de 99,9%. O que carrega um anime não é o anime, é o mangá. Então veja que coisa legal. Uma curta-metragem que se transforma em um mangá, que é um recurso, né? É um instrumento de leitura, digamos assim, né? Que ele não é muito comum em várias partes do mundo. Ele tem seu próprio nicho. Inclusive aqui no Brasil, né? Todo mundo que gosta de anime que lê mangá, muito pelo contrário. Geralmente as pessoas começam o anime e depois, quando não quer esperar as outras temporadas serem produzidas, aí vai pro mangá. Então, teremos mangá em 2025, nesse ano, e logo em seguida teremos o anime, a animação, de que irá explorar e ampliar o que é o curta-metragem, que teve, eu acho que foi 10, 15 minutos, né, Santiago? 15 minutos. No festival, no Annecy Film Festival, teve uma exibição de 15 minutos. E agora o anime, geralmente, cada episódio tem 20. Então, perceba como as características, também a própria animação será muito mais explorada, muito mais construída. E o bom desse anime é que ele tem alguns elementos, para além dos deuses, dos espíritos, dentro da própria mitologia africana, ele tem elementos de viagem no tempo, que são elementos que a gente gosta muito, né?
mas que eu acho que o que a gente sente falta é de como é que esse elemento ele vem sendo abordado. E eu acho que em Mefinda, o propósito da viagem do tempo tem um sentido de conexão humana, né? Conexão humana ao longo do tempo e da história. Então eu acho que isso traz uma inovação no que diz respeito à viagem no tempo, porque a viagem no tempo tem a ver com essas personagens, com esses outros personagens, e tem a ver com o resgate e uma ligação com a ancestralidade. Então eu acho que isso traz algo novo, para além... O Mefinda em si já é algo novo, mas até mesmo os elementos que tem dentro desse universo que estaremos prestes a conhecer também já tem uma roupagem muito nova, né? Não são os deuses e espíritos que a gente está acostumado, então tem muito a se explorar e a se conhecer, e não é a viagem do tempo dentro dos contextos que estamos acostumados, então já é algo diferente. E os valores também que estão sendo postos, né, que são colocados como importantes e preciosos nessa narrativa, de ancestralidade, de conexão, de comunidade, são valores que, se a gente encontra no audiovisual, se a gente encontra no audiovisual, a gente quer encontrar ainda mais. Então eu acho que agrega bastante coisa e tem essa história, acho que adiciona algo, né, no catálogo que a gente tem de animes muito diferentes. E olha que animes é um universo extremamente variado e diverso. Mas ainda assim, dentro dessa variação e dessa diversidade, ainda tem coisas que são muito cristalizadas, né? Ainda tem coisas que são muito padronizadas. Então eu acho que quando a gente tem um anime que traz algo diferente na sua história, na sua construção, na sua produção, eu acho que é um anime que pede a nossa atenção, que pede que a gente vá até ele e confira. Seja animação, seja o mangá, eu acho que é um anime que deixa a gente com aquela sensação de, nossa, eu preciso conferir. Eu não sei se eu vou assistir, eu não sei se eu vou ler, mas eu preciso saber um pouco mais sobre esse anime. Se eu te falar uma coisa aqui, que é até um desejo meu, mas as coisas vão acontecendo, eu não vou tendo tempo, né? Essa imagem é muito bonita. Você sabe o que é isso aqui? Castlevania Nocturne, da Netflix, que pouca gente falou do anime, né? Eu acho é uma pena, porque acho que é uma questão muito mais de pessoas que não têm um interesse em ver elementos diferentes sendo contados, principalmente porque a personagem Annette, ela não é uma personagem canônica, né? Ela não é original do jogo, mas ela, na minha opinião, ela carrega o jogo, né? Ou carrega o anime. Ela é uma personagem muito legal e ela fala sobre a cultura africana. Nossa, você falou de ancestralidade, espiritualidade, e tem uma parte de Nocturne que a Net ela precisa buscar no plano do espiritual, e ela tem conexão, né, com o plano espiritual, um espírito para vencer lá a vilã. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito extenso, mas o que me interessa é ela vai visitando os ancestrais, os espíritos, os parentes de pessoas e que vão guiando ela até encontrar. E o interessante é que vai passando pela cultura africana, inclusive aparece, se não me engano, aparece aqui Ogum. Meu Deus! Cadê? Se eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Se eu mostrar aqui para vocês uma imagem do Reddit. Se eu mostrar aqui, compartilhar a tela para vocês. Aqui. Estão vendo? Meu Deus do céu. A representação de Ogum. E como ele ajuda, né? Tendo escudo, a proteção, né? E mostrando o caminho. Então, isso é uma valorização da cultura africana que eu poucas vezes verifiquei em animações. É verdade. Então, e é de um anime que não tem nada a ver. Se você vai para pensar, né? Nocturne ele tem a ver com Drácula, ele tem a ver com com os personagens completamente eurocêntricos, né? Eurocentrizados, e não com o pensamento
do continente africano e das diferentes mitologias e religiões que existem no continente africano. Então, quando eu assisti, nossa, eu fiquei super feliz, porque você percebe que existe uma valorização, inclusive os personagens que eu também esqueci, vocês vão me perdoar, já tem um tempinho que eu assisti, que é o amigo dela, né? O amigo dela que acaba morrendo, se transformando, e ele é cantor. E as músicas que ele canta é justamente da cultura lá, né? Enfim, da cultura africana. Então é muito bonito. Então eu me lembrei logo, porque perceba, quando você consegue lembrar de um exemplo, é porque tem pouco exemplo. É verdade. Inclusive, quando eu fui pensar em outras animações que, assim como Mefinda, retratavam a mitologia africana, ou minimamente aconteciam em continente africano, eu só lembrei de uma que eu, de fato, assisti e consumi, porque podem existir outras que eu não tive acesso, não consumi. Mas eu só lembrei de uma, que é Kirikou. Só que essa animação, Davi, eu assisti no ensino fundamental. Nossa, faz tempinho, hein? Isso é terrível. Isso é terrível, isso é problemático, porque eu acho que não tem só a ver com a nossa busca, que pode estar enviesada, mas também com o que a gente encontra dentro do imenso catálogo do audiovisual. E aí você falou de Castlevania, e eu queria abrir um parêntese, que a gente falou numa live anterior, sobre a gente trazer criaturas fantásticas para contextos diferenciados. E eu acho que Castlevania Nocturne, né? Noturno, vou traduzir. Isso. Traz uma coisa massa, que é você trazer o contexto, você trazer vampiros para um contexto completamente diferente. E eu acho que era isso que a gente também queria ver mais no audiovisual. Né? A gente está falando de deuses, beleza, existem animações que falam sobre deuses, mas que falam sobre deuses gregos, que falam sobre deuses europeus no geral. Só que eu acho que tem algo nas culturas, e eu vou realmente enfatizar, as culturas latino-americanas, africanas e asiáticas, existe algo sobre espiritualidade e ancestralidade nessas três culturas que eu não sei explicar, mas que é algo que é muito lindo de se observar. É muito bonito de imergir naquilo ali. Né? Existe algo na ancestralidade, na espiritualidade, dentro dessas três culturas, que é muito único, né? Que carregam suas similaridades, mas que é muito único de cada uma, ainda que carregue suas similaridades, e que é algo muito bonito de se ver, e talvez seja bonito de se ver porque a gente não vê com tanta frequência. E isso é muito triste. Minha tristeza não está apenas como você falou, tem, mas não é explorado. Minha tristeza é, quando é explorado, é ignorado. Verdade, porque não dá pra gente ignorar o que já existe. O problema é que o que já existe, a gente, primeiro, eu não sei como foi porque, tipo assim, perceba, a gente só conseguiu encontrar Mefinda porque nós seguimos páginas que noticiaram sobre Mefinda. Então, se a gente não seguisse essas páginas, se essas páginas não fizessem esse trabalho de divulgar, né, animações como Mefinda, nós não encontraríamos. Então é triste não ter, mas é mais triste ainda quando tem e isso não é publicizado. E a gente sabe muito bem por que não é publicizado. Por motivos óbvios, né? Se a gente tá lembrando de exemplos tão escassos disso, é porque ele não é valorizado por motivos que a gente não precisa nem dizer aqui, porque são subentendidos, né? Vamos lá, antes de a gente partir para essa partezinha, só pra gente falar ainda um pouquinho, porque a gente tem muita informação, tá, gente? Isso aqui é só mesmo para compartilhar com vocês. Vamos falar um pouquinho do afro-anime, como ele está sendo chamado. Isso é bem legal, porque é uma coisa bem particular, tá, gente? Eu nunca tinha ouvido falar afro-anime. Isso é novo. Então, agora, diga. Rapidinho, Davi, isso é novo? Surge com Mefinda ou tem um histórico? Eu nunca ouvi falar afro-anime. Eu já vi, por exemplo, Afro Samurai.
Sim. Que é um nome do anime, mas afro-anime dizendo que é uma categoria, para mim isso cria uma categoria. Por exemplo, a Slice of Life é uma categoria de anime. Quando você fala afro-anime, para mim é uma categoria. Eu espero que se transforme realmente em uma categoria e que tenhamos outras, né? Latino anime, sabe? Algo do tipo que você possa ou explorar outras culturas e que explora também a característica do anime, que é muito legal, porque o anime, o gráfico, a estrutura gráfica do anime, ele permite explorar um pouquinho mais a fantasia, o mundo fantástico, do que uma animação clássica com CGI, uma animação com o cartoon norte-americano. O cartoon norte-americano, geralmente, ele é mais realista. Pô, mas Bob Esponja e não é realista. Cara, quando eu falo realista, é que você bate o olho em um anime, quando você compara o anime, quando você compara o cartoon, você bate o olho num cartoon e você sabe que aquilo não é real. Faz sentido. Você sabe que aquilo ali é um desenho sobre algo que não consegue falar. Por exemplo, Toy Story. Você sabe que aquilo são bonecos, mas você não sente a vibe que eles são. Sabe? Você se apaixona pela história, mas você sabe que ali é uma animação sendo feita, é um desenho ali sendo construído. A animação, a história e a narrativa de Toy Story são lindos, mas você sabe que é o boneco, você sabe que é o Buzz Lightyear sendo representado ali. Quando você vê animes, você sente, dependendo da qualidade do estúdio, tá, gente? Você vê os traços, você vê os detalhes, e eu vou mostrar aqui só no mangá. Tanto entendeu? Em relação aos cenários quanto aos personagens, né? Exatamente, você sente uma vibe que você tá dentro do universo. Cartoon é muito difícil, gente. Eu gosto muito de cartoons, mas o desenho, né, que não é o anime, mas o cartoon, ele não consegue colocar tanto de forma imersiva dentro da construção. Eu não sei porquê. Eu não sei se é o traço, eu não sei se é o efeito, a construção das paletas de cor, mas eu sei que quando eu vejo um mangá e leio um mangá, eu sinto que eu estou imergindo naquele espaço, eu vejo os detalhes, eu sinto que aquilo ali é mais palpável, mesmo que ele seja um mundo de fantasioso, fantástico. Não faz muito sentido, faz demais sentido, porque tem uma coisa que as pessoas, elas costumam... Fica muito essa coisa de, mas anime não é animação também? Tipo, buscando entender a diferença. E aí, quando você fala dessa questão da imersão, né, existe uma sofisticação dos traços, né, tanto no que diz respeito à paisagem, quanto diz respeito aos personagens, não somente a aparência, mas as expressões também. A questão, por exemplo, de um almoço, uma comida, tudo é muito bonito, tudo é muito sofisticado, né? Não que os cartoons eles sejam pobres, mas eu acho que as técnicas, elas não querem trazer, não trazem o realismo que os animes trazem. Faz bastante sentido. Isso é uma questão muito particular minha, tá, gente? Mas pro leitor de mangá, Manhwa também, que é os mangás coreanos, né? E também light novel. Então, quando eu vou lendo, você vai percebendo que existe uma diferença, mas cada um no seu quadrado. Isso é super importante, tá? Bom, e aí vamos ver aqui um pouquinho do site Anime News Network. Ele não é daqui, mas ele traz algumas informações super legais. Eu traduzi para facilitar para quem não tiver aproximação tanto assim com o inglês, tá? Então, o filme Afro-Anime é um filme Afro-Anime da Inlight, né? Mefina recebe a adaptação para mangá. Ele terá 3 volumes de mangá, que é um valor, é um número que realmente proporciona uns 15 episódios. Geralmente, cada volume de mangá gera 3, 4 ou 5 episódios, dependendo de quanto detalhe você coloca e de elementos novos que você traz. Então, uns 14, 15 episódios. Tá? A empresa multimídia Animad revelou na sexta-feira que lançará o primeiro volume de Mefinda, né? O mangá, a adaptação do filme iFrame, né? iFrame, é legal a tradução, né? O Afro-Anime, perfil assim, tá?
em 2025. O mangá terá 3 volumes e será escrito por Cristiano Terry, com direção de arte da criadora Mefina Passion Laken, e ilustrado pelo artista visual Tom Ritter. O mangá será produzido em colaboração com uma equipe japonesa, isso é legal, porque você traz também o lado do anime, não adianta você produzir o anime e não trazer especialistas da construção de animes, né? No planejamento e tinta de mangá de The Art Sachizio, né, porque é japonês, e a Sakura Phoenix. O mangá está disponível no Japão e nos Estados Unidos, para variar, né? Aqui a gente depende muito de tradução, né, não oficial. Exatamente. E para chegar aí na Nanquim, ou chegar na de pop, outras é muito difícil, né? Demora muito tempo, né? Infelizmente, a não ser que seja um anime fora de série, aí uma produção fora de série, eles vão e trazem para cá. Infelizmente, a gente terá que ver com produções particulares. Mas eu gostei muito da forma com que é retratado, né? Eu acho que a gente pode esperar paisagens e construções, né, muito bonitas, assim. Tá vendo aqui no fundo? Eu tô. Olha que bonito aqui a representação da cidade, né? E a representação cultural que é específica, você não reconhece claramente algo ocidental. Você vê, na verdade, representações africanas mesmo, inclusive nos próprios animais, né, nos próprios seres que aparecem aqui no cantinho. Então essas representações são muito pessoais, por isso que eu falei, abraça o elemento da própria cultura africana. Aqui, ó, o mangá tem como objetivo dar aos fãs uma espiada no mundo de Mefina antes do lançamento do filme de anime. Na verdade, é um anime, aí eles lançam um filme que é completo e depois eles separam, como fazem com Demon Slayer, por exemplo. Eles lançam o filme e depois cortam em vários pedaços e lançam o anime. Aí cabe a alguma empresa de streaming ter o interesse de comprar e lançar separadamente a animação em formato de anime, né? A Igniline descreve então a história como conta a história de uma jovem, Audi, que é transportada para o passado. Isso está me lembrando que é como é que eu falava, meu Deus, até já me esqueci. Falei tanto na época do podcast, já me esqueci. Isekai. E ele sai do passado, sai do presente e vai para o passado, onde ela se junta a outra jovem, a Nasambi. Elas, né, eles devem se aventurar no Mefina, enfrentar espíritos malignos para recuperar o Nixie, se ela tiver alguma esperança de voltar para casa. A Juvi Productions, da Viola Davis e Rudius Tenon, está em parceria com a N-Light para o filme Mefina. Davis sendo chefe de cinema, blá 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 blá. Olha do Estúdio Mapa ali. É isso que ia trazer. Exatamente. O Masao Maruyama, eu falei assim mais rápido, gente, porque eu conheço, porque ele vem do Estúdio Mapa. Estúdio Mapa, gente, para quem não sabe, é um dos principais, um dos maiores estúdios japoneses. Ele tem Dororo, que não tá aqui, que é uma representação, um anime que eu gosto muito, sem contar os zilhões de outros animes que eles vêm produzindo ao longo dos últimos anos. Então, se tem um Estúdio Mapa, quer dizer que tem uma produção de qualidade, pelo menos técnica tem qualidade. E etc. Se vocês perceberem, o próprio diretor, ele é produtor de outros animes curiosos, né? Street Fighter 2, é curioso ele ser o diretor. Então é o diretor que já tem algum tempo, ele já tem uma caminhada já de algum tempo. Street Fighter 2, ó, década de início dos anos 2000 e final dos anos 90. E enfim, a produtora e distribuidora de animação nos Estados Unidos é a G-Kids. E aí ele começa a falar de outras coisas, só que eu queria pontuar isso aqui, Santiago. Olha! Quem vai estar responsável pelo roteiro é o Donald Hewitt, que é de A Viagem de Chihiro, uma das produções, uma das animações que eu tenho mais carinho, né, do estúdio Ghibli, que é A Viagem de Chihiro.
E entre outras coisinhas legais. Então, Não, tem uma coisa importante, ó, que o N-Light, ele tem como objetivo trazer histórias negras e indígenas em parceria com criadores globais. legal. Então, Ó, o AFO isso Anime é também. uma sua animação 2D realizada à mão. Então, foi o que a gente estava falando. Que aqui, ó, o N-Light já pode estar trabalhando em projetos futuros baseados na IP de anime e mangá, ou seja, o que eu estou entendendo aqui é uma categoria que eles estão criando, né? Um universo que eles estão criando dentro de a partir de Mefinda, mas que eu tenho expectativa que eles explorem ainda mais elementos, né? Por favor, que Da Mefinda cultura seja só um pontapé, entendeu? Então isso. eu fico muito feliz, né, com essa notícia. Geralmente ele só se transforma em anime. Ele sai do filme anime, né? A animação que geralmente dura 1h20, ele só deixa de ser animação e passa a ser o anime mesmo dividido quando faz sucesso. Então, ele primeiro será lançado no Japão, para depois ser lançado nos Estados Unidos, e aí tem uma janela, que geralmente é uma janela curta, e lançamento em outros cenários, né? Outros mercados. Então, se a gente assistir, se a gente der respaldo para a produção, com certeza vai virar anime, com certeza vai vender bastante mangá, e é isso que mantém a expectativa para que possamos ter outras animações também, não só no universo. Aí eu vou despiocar aqui, não só no universo da África, do continente africano, mas que vá para outras culturas, explore outros, né? Outras culturas para além daquilo que é contado, sabe? Vamos parar um pouquinho de falar daquela cultura, da cultura japonesa que todo mundo gosta. Acho que os animes, eles são tão ricos, tão belos, e tem estúdios tão bem, que produzem tão, assim, obras tão bonitas. Talvez seja a hora de explorar outras culturas. Então, a palavra foi errada. Abraçar novas culturas, não explorar. Abraçar novas culturas. Então, abraçar novas culturas para que possamos levar essa diversidade para outros espaços, ao mesmo tempo que o público tenha a oportunidade de conhecer histórias que eu tenho quase certeza que será uma história bonita, como é o caso aqui de Mefinda. Bom, mais alguma coisa, Santiago? Gente, como Mefinda dialoga muito com o que o pai da Geek gosta muito e que clama muito, né, para que a gente veja mais no audiovisual, eu acho que a gente se compromete a cada atualização que a gente tiver desse universo, que a gente vai gravando um vídeo, a gente vai colocando nas nossas redes, porque eu acho que essas histórias, elas estão sendo contadas, mas elas também precisam ser vistas, né? Elas precisam ser conhecidas. E eu acho que a gente se compromete a fazer isso. Então, quando sair o anime, estaremos lá para dizer, gente, lançou o anime. O mangá, a mesma coisa. Então, porque eu acho que não é só falar sobre, né? Mas a gente também precisa ter esse compromisso de divulgar, de falar, de comentar sobre, porque às vezes o que falta é a gente conhecer essas histórias de alguma forma, de algum modo. Então, se as pessoas que a gente consome, né, se os canais de YouTube, podcasts, se esses canais dão visibilidades a histórias diferentes, a narrativas diferentes, acho que a chance dessas narrativas prosperarem, porque mérito elas têm, né, mas elas precisam de um público. Então, a chance dessas histórias prosperarem e serem ampliadas e também serem o início de um movimento incrível e necessário para o audiovisual, né, para dar um frescor para o audiovisual, eu acho que a gente vai, então, fazer essa ponte. Vamos lá, eu tenho aqui uma meta, 2 metas. Lançou a mangá, vamos ver o mangá, né? Vamos ver cada um deles. Com certeza, os sites aqui brasileiros iam produzir de uma outra forma, né? Em outros mercados, já que não chega aqui, então tem que chegar de outra forma o que a diversidade, né? A riqueza que a gente tanto está falando aqui. E também quando lançar o filme, aí sim, no cinema,
nos comprometemos, Santiago, aí juntos e Eu fazer acho que seria uma boa. uma live logo depois fazendo uma review do filme, da animação. Acho que será super legal. Mas tudo isso neste ano de 2025. Então, vamos torcer para que dê tudo certo no lançamento, que ele saia do mercado japonês e americano e vá para os outros mercados também, europeu, mercado da América Latina, e que a gente tenha a oportunidade também de assistir e de prestigiar uma animação que quebra um pouquinho com aquele padrão e dá aquela riqueza, aquele frescor que a gente tanto quer, tanto deseja quando falamos de audiovisual, né, Santiago? É verdade, Davi. Então, ó, gente, espero que vocês tenham curtido esse formato review, análise, notícia aqui no Paideia, e curtam, sigam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Beijos, Paideia Geekers. Tchau, Santiago. Beijo, Davi. Beijo, Paideia Geekers. Bye!